Bom, gente, vou cumprimentar aqui, vamos tratar de um tema importante, viu? Sobre saúde, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E para isso eu vou saudar o médico de família e membro da Comissão de Mobilização dos Médicos da Atenção Primária à Saúde, Gustavo Treisman. Gustavo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo indo, né, Gustavo? Tudo indo. A situação não anda nada fácil aqui no nosso país. Estamos tratando de temas difíceis aqui no nosso programa. E mais um, nesse Sim. diálogo que a gente vai fazer contigo, eu primeiro quero agradecer a tua disposição para fazer esse papo aqui com a gente e para falar um pouco, o Gustavo, sobre o cenário, a situação na saúde aqui no Rio de Janeiro, em especial nas clínicas da família, né? O quadro é muito grave. A gente vem tratando há bastante tempo disso aqui no nosso programa, a gente vem acompanhando e a situação é grave não apenas pela entrega aí de boa parte dessas clínicas da família às organizações sociais aqui no nosso Rio de Janeiro, algo que a gente também denuncia há bastante tempo, mas principalmente pelas condições de trabalho que estão colocadas para os médicos, enfermeiros e demais profissionais aí que trabalham nessas clínicas. Eu fiquei sabendo, inclusive, Gustavo, que os médicos estão aí há mais de 4 anos sem reajuste salarial. Vocês têm se mobilizado ao longo desses últimos tempos, fizeram inclusive uma paralisação de 24 horas, uma semana atrás, reivindicando esses reajustes, enfim. Mas eu queria mesmo que você detalhasse aqui para a gente, Gustavo, a situação atual dos médicos de família aqui no Rio de Janeiro, as reivindicações dos profissionais para além desse aumento salarial, enfim. Fala um pouco sobre a situação do trabalho nas clínicas da família aqui no Rio, por favor. Certo. Então, primeiro agradecer aí o convite por participar, poder aqui falar um pouco sobre como a gente está na saúde pública aqui no Rio, né? Que acho que esse é um dos temas mais importantes que tem, né? O direito à saúde é o direito mais fundamental que a gente pode querer, né? O direito a sobreviver e o direito a viver bem, né? Que é um direito que é negado diariamente para o conjunto da população. A gente, hoje aqui no Rio de Janeiro, a situação da saúde pública, ela tem aí uma precarização cada vez maior, né? As clínicas da família são a porta de entrada das pessoas no sistema, que a gente fala, né? É o primeiro contato que a população tem com o sistema de saúde. Para qualquer problema que a pessoa tenha, ela tem que passar pelas clínicas da família. O problema maior é que dentro das clínicas da família a gente não tem as condições necessárias para dar a assistência que a população precisa, né? A gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, que tem a ver com uma superlotação das clínicas da família, né, do atendimento. Para tentar desenhar aqui rapidamente como é que funciona, são divididas áreas, né, por equipes. Cada equipe de saúde da família atende uma determinada área. E uma equipe de saúde da família é composta por um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 4 ou 5 agentes comunitários de saúde, e tem uma outra equipe que faz parte por trás. E cada equipe de saúde de família dessa, com um médico, um enfermeiro, uma técnica, 4 ACS, da comunidade de saúde, elas têm que atender cerca de 4.000 pessoas no Rio de Janeiro. 4.000 pessoas. Isso numa cidade que a gente sabe que tem uma alta vulnerabilidade, pessoas que estão em situação de vida muito precária e que acabam demandando muito do sistema de saúde. Então, você não consegue dar a assistência necessária. Por isso que a população reclama que não consegue marcar consulta, que você quer uma consulta, você vai demorar 2, 3 meses para ter essa consulta, que você, quando chega na consulta, você não consegue os encaminhamentos necessários, porque você vai para uma fila do CISREG e fica nessa fila do CISREG meses e meses e meses e não consegue o atendimento. Muitas vezes a população não sabe, quando você está na fila do CISREG aguardando as consultas há mais de 6 meses, a prefeitura devolve essa solicitação, manda os médicos de família marcarem outra consulta para o paciente, para daqui a 2, 3 meses avaliar de novo, ver se o paciente ainda precisa daquela consulta. Então, o acesso à saúde, na prática, ele é negado, né? Apesar de que seria livre, na prática, ele acaba sendo negado. Para além disso, falta tudo, né? Falta insumos, né, de trabalho, medicamentos, inclusive de uso emergencial, de crises hipertensivas, por exemplo, a gente não tem, muitas vezes não tem para tratar na unidade, medicamentos para dor, a gente não tem para utilizar nas unidades. O que é mais grave, medicamentos de acompanhamento crônico para doentes de saúde mental,
Então, você imagina uma pessoa que tem um quadro de depressão grave, uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia, uma pessoa que tem um quadro de epilepsia, de repente ela tem o seu medicamento, não tem medicamento mais, o tratamento é interrompido, isso vai gerar uma crise, vai gerar um problema muito grave de saúde. Então, assim, são muitos problemas estruturais, fora o problema da valorização profissional também. Você citou aí sobre a questão do tempo sem reajuste, não somos só os médicos que estamos sem esse reajuste, na verdade, todas as categorias da saúde municipal estão sem esse reajuste desde que são há mais de 4 anos, mas na verdade o reajuste anterior praticamente não, na verdade, nem repôs a inflação. Então a gente está muito tempo sem repor a inflação. Mas só nesses 4 anos, com uma inflação galopante que a gente está aí, são 27% de perda. Então, nosso salário hoje, obviamente, já não tem o mesmo poder que tinha o salário há um tempo atrás, há 4 anos atrás, quando o governo entrou, o governo atual do Eduardo Paes. Então, a gente tem essa situação de desvalorização profissional. Existe outros pagamentos, por exemplo, a gente tem direito a uma gratificação de desempenho, que você tem Uhum. algumas metas que não, que a gente inclusive acha que essas metas deveriam ser melhor pactuadas com a gente, mas existem metas, existe uma gratificação quando a gente atinge essas metas, e essa gratificação simplesmente não está sendo paga há anos, mesmo estando constando em contrato. A prefeitura simplesmente não fala nada em relação a isso. Ela diz assim, em algum momento pode ser pago, né? Nenhuma justificativa foi cortada. Por É. isso que a gente tentamos negociação com a prefeitura algumas vezes, tentamos negociar um acordo coletivo de trabalho, levamos, inclusive, para mediação do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. A prefeitura simplesmente disse que não ia fazer, não tinha interesse, não tinha nada, não tinha verbo para mudar nada e cancelou as negociações. Então, a gente teve que partir para uma mobilização maior. O quadro é gravíssimo, viu, Gustavo? Você citou essa situação envolvendo os trabalhadores, as demandas dos trabalhadores que estão sem reajustes aí há mais de 4 anos, como você traz aqui para a gente, essa tentativa aí de vocês buscarem a atenção da prefeitura para fazer esse diálogo a partir desse movimento que se iniciou já há algum tempo e na semana passada culminou com essa paralisação de 24 horas, mas sobre a situação estrutural, eu posso dar meu depoimento aqui. Eu sou usuário do Sistema Único de Saúde, frequento as clínicas da família. Aliás, eu aproveito até a deixa para avisar que amanhã o programa vai começar um pouquinho mais tarde, vai começar às 10, porque eu tenho uma consulta numa clínica da família, amanhã às 8 da manhã, que foi colocada por encaixe. A verdade é essa, porque caso eu não aceitasse esse horário e esse encaixe, eu só teria horário para ser atendido na clínica da família em julho, LH, ou seja, daqui a mais de um mês, diante desse cenário está colocado de desmonte da saúde aqui no Rio de Janeiro. Outro detalhe, eu estou há mais de 6 meses com exames no chamado CISREG, que é o Sistema de Regulação de Exames aqui do Rio de Janeiro, mais de 6 meses de exames que não saíram da fila. Sigo lá esperando, aguardando esses exames serem realizados. Caso eu queira fazer esses exames, eu tenho que ir para o sistema privado, tem que ir para a rede privada para fazer esses exames particular, pagando ali por esses exames que podem ser são exames relativamente simples. O SUS faz esse tipo de exame com muita facilidade, mas eu estou mais de 6 meses por conta desse desmonte que está sendo feito, dessa dificuldade que há de atendimento nas próprias clínicas da família. Só para deixar claro, as clínicas da família fazem o atendimento primário, o atendimento básico ali. Eles recebem os usuários da rede de saúde para dali encaminhar para os especialistas, mas nem nas clínicas da família você tem conseguido um atendimento rápido diante dessas demandas que existem, da falta de profissionais, da desvalorização do trabalho, a falta de estrutura, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E em outra, viu, Gustavo, reclamou sempre, se falou muito das OS, né, as organizações sociais, a atuação dessas organizações sociais na administração de parte das clínicas da família, enfim, eu queria que você falasse um pouco como é que anda essa situação envolvendo as OS, elas ainda, enfim, elas são parte do problema dessa situação das clínicas da família aqui no Rio? Então, não, justamente, essa superlotação que eu falei, que você relatou aí sobre a demora, né? Na verdade, o que acontece? A gente acaba tendo um desvio total do que deveria ser o trabalho das clínicas da família. A unidade de saúde da família, a atenção primária, ela deveria trabalhar principalmente com a prevenção e promoção de saúde. Óbvio que atendendo também no tratamento, mas ela tem um papel importante na prevenção e promoção. Só que hoje a gente não consegue fazer isso, porque a demanda é tão grande
né? Que a única coisa que a gente consegue fazer é atender aquela coisa mais urgente. Então, você tem uma consulta marcada amanhã, por exemplo, só que junto com você que tem a consulta marcada, a Clínica Família, eles vão continuar atendendo qualquer paciente que chegue com uma urgência. Então, e isso sem ter nenhum tipo de separação. Então, o médico, a médica que vai atender você, ou a enfermeira, o enfermeiro que vai atender você, ele tem que atender você e tem que encaixar os atendimentos de urgência. Então, na prática, você acaba transformando aquilo numa unidade de urgência rápida, que você não consegue fazer um trabalho estruturado de acompanhamento ao longo do tempo, a gente chama de acompanhamento longitudinal dos pacientes, né? Porque não se, exatamente por isso, não se dá o mínimo de estrutura e condições para isso. A prefeitura, ela sempre, ela optou já há muito tempo pela entrega da saúde para a mão das OS, né? E isso tem, de fato, é uma questão que influencia diretamente em como o atendimento pode ser feito. Porque, primeiro, as OS, elas agem com critérios de mercado, né? Então, ela tem, existe o controle social que faz parte do SUS, ele não consegue ser exercido sobre as OS. A gente não tem as pessoas não, os usuários, os trabalhadores que deveriam poder dizer como vai funcionar, o que precisa fazer, deveriam poder, inclusive sobre as metas, dizer que não podem fazer isso, né? Às vezes tem uma liberdade total, tem uma liberdade total sobre questão de licitações, de contratação, de demissão, inclusive o fato de que os trabalhadores sendo contratados por OS é utilizado pela prefeitura para fazer, inclusive, assédio moral sobre os trabalhadores e para impedir que os trabalhadores se organizem, inclusive, para reivindicar melhorias nas condições de atendimento à população. Então, por exemplo, existe um medo muito grande de se organizar para fazer isso, né? De você reclamar, de você opinar sobre o que está errado, o que deveria ser feito, e porque as demissões de fato acontecem. Inclusive, agora, com essa mobilização que a gente começou a fazer, que a gente fez uma paralisação em frente à prefeitura no dia 21, né? Uma paralisação com ato da prefeitura de 21. O secretário de Saúde, Daniel Sorante, ele deu entrevistas para o jornal falando que quem paralisasse poderia ser demitido, que poderia ter o ponto de contato, então fazer uma ameaça direta aos trabalhadores. E foi, de fato, ele fez isso, né? Eu sou membro da comissão de mobilização, e antes da paralisação, por estar organizando a paralisação, eu fui demitido quando eu estava em casa, inclusive de licença médica, por telegrama, passando por cima, inclusive, de todos os critérios técnicos, né? Responsabilidade, as pessoas, os meus chefes, minhas chefias diretas, são responsáveis técnicos, nem sabiam sobre a demissão, uma coisa assim, direto pela Secretaria de Saúde, que é feito desse jeito, como uma maneira de fazer, de controlar as pessoas, de impedir que se tenha qualquer tipo de questionamento à política de saúde, que é uma política de adoecimento das pessoas na prática, a política que a gente tem hoje na cidade do Rio de Janeiro. Um negócio inacreditável, viu, Gustavo? Eu vou até aproveitar que você citou essa tua situação, essa tua demissão, para a gente aprofundar um pouco mais esse diálogo. Ficou sabendo desse processo que você enfrentou nesses últimos dias, dessa demissão sumária que aconteceu, enfim, durante inclusive o período de mobilização da categoria dos médicos de família. Você atendia numa clínica de família na região do Acari, não é isso? No Isso, subúrbio aqui do Rio de Janeiro, uma unidade, inclusive, que tinha uma alta rotatividade de médicos, muito por conta da violência que existe na região, enfim, a gente sabe muito bem como é que isso funciona. As clínicas da família, o Estado tem uma enorme dificuldade de atuar em determinadas regiões, muito por conta, infelizmente, dessa atuação forte do crime organizado, das milícias, enfim, dá esse componente que precisa entrar na conta, né? Então, algumas clínicas da família têm uma rotatividade muito grande de médicos porque eles não conseguem se adaptar a essa dinâmica de violência que atinge essas regiões periféricas aqui no Rio de Janeiro. Enfim, o fato é que se você questiona a tua demissão, como você trouxe aqui para a gente ainda há pouco, que ela teria se dado a partir de uma perseguição política. Eu queria que você detalhasse um pouco mais esse episódio aqui para a gente, Gustavo, os motivos que levaram a essa tua dispensa, o que foi alegado, inclusive, pela prefeitura aí, que te demitiu por telegrama, enfim, é um negócio inacreditável. Eu queria registrar aqui a nossa solidariedade e te deixar à vontade para aprofundar
esse diálogo e essa explicação a respeito do que foi feito nesse episódio lamentável. Sim. Obrigado pela solidariedade. Estou recebendo aí muita solidariedade da categoria, dos pacientes, então agradeço, vou seguir lutando. Só antes de entrar nisso, acho que queria pegar o gancho que você falou aí sobre a dificuldade de fixação de médico, de rotatividade profissional. É exatamente isso. Tem toda essa questão da valorização que eu falei, né, que acaba dificultando com que fixe profissionais médicos. Tem a questão da violência nos territórios, né, que inclusive é muito elogiado pelo prefeito Eduardo Paes quando tem uma operação policial que interrompe serviços básicos. A prefeitura diz que a polícia estava só fazendo o seu trabalho, né, colocando a população em risco, colocando profissionais em risco. Então, essa situação é outra situação que acaba levando a uma rotatividade grande dos profissionais. E é isso, eu trabalho numa clínica da família da região de Acari, é um dos menores IDHs do Rio de Janeiro. Minha equipe em si é uma equipe muito vulnerável, né? Que precisa muito de atendimento médico. Eu estava lá há 3 anos. É uma equipe que, em toda a sua existência, antes de eu entrar lá, nunca tinha conseguido ficar um ano com o médico da família lá. E eu estava há 3 anos sem ter nenhum tipo de queixa sobre a minha atuação profissional, sem ter nada sobre os números que eu produzo, as pessoas que eu atendo. Tem uma relação muito boa com os profissionais e com a população, tanto é que a população tem reivindicado bastante o meu retorno, e eu comecei eu faço parte, como já fiz em outros momentos, da comissão de mobilização da categoria. Comecei a divulgar as assembleias que nós tivemos, a divulgar a necessidade de a gente fazer essa paralisação, e na semana passada, na terça-feira, dia 20, a paralisação seria dia 21. Eu nem fui na paralisação, não iria, porque estava de licença médica. Eu recebi um telegrama em casa, me demitindo desde o dia anterior, né? Então, eu recebi uma demissão retroativa que, inclusive, nem existe, né? E ficou bastante caracterizado que foi uma perseguição política, porque, primeiro que, se forem procurar conversar aí com os profissionais de saúde, ninguém é demitido por telegrama, né? Porque as pessoas vão para as pessoas conversam, pelo menos falam para ela que foi demitida, né? Tipo, vai falar com sua chefia, seu gerente, e vai explicar por que teve uma demissão. Então, não teve isso, foi um telegrama em casa. As pessoas responsáveis pela parte técnica que poderiam falar assim, olha, está falhando nisso, cometeu esse erro, cometeu outro. Nenhuma delas foi informada, então ficou muito claro assim, ninguém nem sabia que eu seria demitido, né? E eu se perguntou o que foi alegado, não foi alegado nada. Foi alegado o seguinte, a OAS ela tem direito de demitir quem ela quiser, a hora que ela quiser. Então a prefeitura utiliza isso, né? E chega uma carta, então a partir desse momento agora você está demitido. Obviamente, a gente está correndo atrás, eu vou, junto com o Sindicato dos Médicos, que já colocou o corpo jurídico aí à disposição. Estou indo atrás da parte jurídica disso, então vamos entrar na justiça, tentar reverter essa demissão, mas não só na parte jurídica, porque é um problema para todo o movimento de saúde, de organização dos trabalhadores de saúde, que o que ele queria atingir não era diretamente só a mim, mas queria atingir a organização, fazer com que a organização recuasse e que os médicos parassem de questionar a política de saúde do governo, né? Então, vamos se organizar politicamente, estamos fazendo um abaixo-assinado aí em defesa das nossas indicações e contra a minha demissão. Então, fica o convite aí para depois, quem quiser ver, tá inclusive no meu Instagram, pode entrar lá e assinar um abaixo-assinado. Está tendo a própria comunidade lá onde eu trabalho, está fazendo um abaixo-assinado da própria comunidade para tentar fazer essa reversão, né? E vamos seguir, vamos ter outros momentos de mobilização. Já temos uma mobilização marcada para o dia 11 de junho, que também vai ser às 9 horas, em frente à prefeitura. Vamos fazer de novo uma paralisação sem suspensão total dos serviços, porque a gente não vai deixar a população totalmente desassistida. Convidamos as outras categorias da saúde também, não só os médicos, a se integrar a essa mobilização. Então, a gente quer que a gente, comunidade de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, administrativos, enfim, todo mundo que trabalha na atenção primária de saúde e na saúde do município venha se juntar, porque
não é uma luta dos médicos de clínica família, é uma luta da população da cidade do Rio de Janeiro por uma política de saúde que não seja uma política de morte, né? Sem dúvida. Essa tua demissão, Gustavo, como você muito bem trouxe aqui para a gente, ela se coloca, acima de tudo, numa lógica de coação que a prefeitura usa para tentar desmobilizar os trabalhadores, acima de tudo. Para além dessa perseguição política que você cita, há uma tentativa do governo, da prefeitura, coagir os trabalhadores e dizer para eles: ó, vocês não voltarem a trabalhar, não atuarem, não deixarem de reclamar, a gente vai demitir todos vocês. É isso, acima de tudo, que se coloca nessa lógica, que se coloca a sua demissão. Para a gente fechar aqui, Gustavo, eu queria trazer uma pergunta que chegou aqui no Superchat, uma espectadora nossa, companheira, Thelma Brandão. Ela diz o seguinte, pergunta o seguinte: Gustavo, os conselhos municipais ainda são espaços de pactuação com a sociedade? Ela te pergunta e deixa aqui registrada a admiração pela sua luta. Obrigado, viu, Thelma, pelo teu superchat. Fica aí a pergunta da Thelma, ou Gustavo. Fala um pouquinho sobre a atuação dos conselhos municipais, enfim, fica à vontade. Então, agradecer a pergunta, e aí, acho que até um viu. O que acontece? Os espaços de Conselho Municipal de Saúde aliás, seriam um desses espaços de controle social, né? Acontece que a prefeitura e, na verdade, o governo geral, eles não respeitam mais nenhum espaço de controle social. Os espaços não conseguem mais ter uma função deliberativa, infelizmente, né? Ele tem uma opção, ele pode dar opiniões, mas o governo simplesmente passa por cima. Então, por exemplo, a própria questão das OS no Rio de Janeiro. Antes das OS entrarem no município dessa maneira, foi colocado, a Conferência Municipal de Saúde do Rio negou, votou contra a implementação das OS. E isso foi simplesmente ignorado, né? E isso é o que acontece em todas essas instâncias dos conselhos de controle social. Então, o que acontece é que a prefeitura, os governos, na verdade, não só a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, em todos os níveis, elas mantêm aí, de maneira hipócrita, existindo essas conferências ou conselhos, mas na prática ela desrespeita e faz simplesmente o que quer e não existe nenhum modo de controle. O único modo de controle que pode existir é a gente se organizar e se mobilizar, que é o que a gente tem feito, né? É isso, a mobilização, acima de tudo, tem que acontecer por parte dos profissionais de saúde, acima de tudo, da população aqui no nosso país. A gente defende que haja esse processo amplo de mobilizações contra o desmonte do Estado que tem sido feito de maneira gradual em todos os entes, município, Estado, governo federal, enfim. Se não houver mobilização, se não houver luta, infelizmente, a vitória não virá. Então, mais uma vez, a gente defende esse processo de mobilização e, acima de tudo, a gente agradece aqui, viu, Gustavo? Obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez fazendo esse diálogo. A gente quer novamente deixar registrada a nossa solidariedade a você, a sua luta e sempre que você tiver novidades, enfim, especialmente a respeito desse processo de perseguição que você sofre por parte da prefeitura dessa sua demissão, você traz aqui para a gente volta a dialogar aqui. Vamos acompanhar muito de perto todo esse processo ao longo dos próximos tempos, compromisso nosso aqui do Faixa Livre contigo. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Bom dia para você, na medida do possível. Um abraço forte. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço aí a oportunidade e fico com convite para quem puder, dia 11 de junho, 9 horas da manhã, em frente à prefeitura, a gente vai estar lá protestando, dizendo que a gente quer mudar as políticas de saúde e queremos todo mundo lá, porque essa luta é de todos. Né? Se já tiverem uma arte de divulgação, você manda aqui para a gente divulga aqui no Faixa Livre a Vamos partir de enviar assim que agora. estiver pronta. Tá Manda bom? sim, se estiver pronto, manda para a gente divulga aqui para ampliar essa mobilização em torno da saúde aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Gustavo? Um abraço forte para ti. Até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com Gustavo Treichmann, ele que é médico da família e membro da Comissão de Mobilização dos Médicos da Atenção Primária à Saúde aqui no Rio de Janeiro, falando sobre essa situação lamentável, né? Do desmonte na saúde, na atenção primária aqui no Rio de Janeiro, nas clínicas da família,